E o primeiro assunto de hoje é esporte. Sabemos que a maioria dos exercícios físicos contribui para o aumento da autoestima e a autoconfiança. Quando a pessoa se sente para baixo, isso é uma grande barreira no desenvolvimento de pessoa, pessoalmente e também profissional. Por isso, com a prática do esporte, as mulheres principalmente terão mais clareza na tomada das decisões e se sentirão mais fortes em todos os sentidos. No Cuca Mudubim, a prática do jiu-jitsu estimula as mulheres no esporte. Há mais ou menos 20 anos, o professor de jiu-jitsu Rafael lembra que a participação feminina nesse esporte era pequena. Hoje a realidade é diferente. As mulheres decidiram enfrentar o tatame com a mesma garra dos homens. Hoje nós temos um número significativo de praticantes da nossa modalidade. Aqui no Cocamonduí, no primeiro horário hoje, nós temos já 3, mas durante toda a manhã vem em torno de 10 meninas praticar. E é bem legal ver o interesse delas pela prática da modalidade, um esporte que no início era visto como muito masculino, só homem praticava, e hoje elas estão praticando, têm bom desempenho, elas acompanham e realizam treinos com homens de igual para igual e estão aí representando muito bem a nossa modalidade nos eventos, tanto locais como nacionais. Ingrid até já participou de outro esporte, mas foi no jiu-jitsu que encontrou o que precisava: desviar o foco da ansiedade e sair da depressão. Eu precisava fazer alguma atividade física, né? Porque eu escolhia, eu estava em dúvida entre duas coisas que eu já fazia antes, mas que há algum tempo eu já não estava mais praticando, que era surfar ou jiu-jitsu. O jiu-jitsu era o que estava mais próximo de mim, mais acessível para mim na época, então eu voltei para o jiu-jitsu em dezembro de 2016 e desde então eu não parei mais. O jiu-jitsu, além de trabalhar o condicionamento físico, colabora na recuperação da autoestima e autoconfiança. Incentivada pelo Rafael, Ingrid já participou de competições representando a Rede Cuca, que atualmente conta com 20 atletas mulheres. Quando eu comecei a treinar em 2016 e que me graduei na faixa azul, foi quando eu comecei a querer evoluir um pouco mais no jiu-jitsu e me testar um pouco mais. Foi quando eu comecei a ir para a competição, que antes era um pouco mais difícil para mim, que eu travava, problema de timidez, ansiedade, isso me impedia um pouco de praticar, de fazer algumas atividades que eu queria fazer, mas isso me impedia. Então, o Rafael, meu professor, começou a conversar comigo, isso que seria uma forma de me testar, se eu começasse a competir. E o meu foco é voltar para a competição, tentar entrar no ritmo que eu estava antes da pandemia e a gente ter que parar. A gente incentiva assim a prática e a participação em campeonatos, e é bem legal porque quando eles participam, se testam, tem o controle da ansiedade pré-competição, tem que saber trabalhar a adrenalina quando você está para chegar na hora da sua luta, e quando eles vão lá, vencem tudo isso e conseguem trazer resultado, é muito satisfatório ver a felicidade dele e fazer com que eles vejam do que eles são capazes, né? E para conversar mais sobre a oferta do jiu-jitsu na Rede Cuca, aqui em Fortaleza, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Tiago Rodrigues, que é coordenador de esporte da Rede Cuca, da Barra do Ceará, e também a Ingrid Amado, que é lutadora de jiu-jitsu. Tiago, o jiu-jitsu com certeza aí é uma das modalidades esportivas oferecidas pela Rede Cuca e faz muito sucesso não só entre os homens, mas também entre as mulheres, né? Sem dúvida, Rogério. A gente tem uma grande procura, graças a Deus, assim, nos últimos anos a gente está conseguindo uma alavanca muito grande com relação à procura das meninas pelas artes marciais no modo geral. Hoje na Rede Cuca a gente conta com 6 artes marciais e 162 meninas praticando atividade física. Então, não só o jiu-jitsu, mas a gente tem o taekwondo, a gente tem o karatê, a gente tem o judô, a gente tem o MMA e a gente tem o Muay Thai. Então, 162 meninos englobando todas essas artes marciais. Mas o jiu-jitsu, ele, graças a Deus, ele tem tido uma procura que, quando é dia de matrícula, as vagas esgotam muito cedo, assim, quando a gente tem ofertado. As mulheres normalmente têm um certo receio, quem nunca praticou, no caso uma arte marcial, sempre tem aquele receio inicial, se vai se machucar, o esporte de contato, mas depois que começam a praticar, veem que vale a pena, né? Isso, a gente tem todo um cuidado, né? Na verdade, o professor Rafael Mesquita, ele tem todo um cuidado e
é importante deixar claro que não existe nenhum tipo de diferenciação, né? As meninas, o ambiente que as meninas são inseridas, na verdade, elas são inseridas de uma forma que elas se sintam à vontade para se poder praticar atividade sem distinção alguma, né? E isso faz com que a atividade se desenvolva com uma maior facilidade. Ô Ingrid, você falou ali na matéria que tinha a opção de outras modalidades esportivas, a história do surf. Como é que você foi parar aí no jiu-jitsu aí, dentro desse projeto aí da Rede Cuca? Então, eu, desde criança, eu pratico atividades, né? Já fiz capoeira, surfo desde criança, só que depois que eu comecei a trabalhar para a faculdade, essas atividades ficaram um pouco de lado. E aí veio... eu tive problema com ansiedade, né? Foi no final de 2016, estava tendo crise de ansiedade e me deram uma ideia de praticar atividade física, já que eu já praticava essas atividades, né? Então eu já conhecia o Cuca, eu já conhecia o Jiu-Jitsu, a modalidade de Jiu-Jitsu no Cuca, que foi no ano de 2012 que eu conheci, um amigo me chamou para competir, aliás, para treinar lá alguma arte marcial, né? No caso ele seria o Jiu-Jitsu. Mas, na verdade, eu escolhi treinar Jiu-Jitsu porque eu tinha passado num concurso público na época e precisava de um condicionamento físico, ter um preparo físico melhor. E aí conheci o Jiu-Jitsu, né? Fui pro Jiu-Jitsu, mas precisei parar por causa das minhas atividades que eu tinha que fazer, como trabalhar, a faculdade. E aí, quando eu tive a minha crise de ansiedade, eu voltei pro Jiu-Jitsu, que foi em 2016. E até de lá pra cá eu não parei mais, né? Na verdade, além de ter ficado fixo nos treinos, eu ainda tô começando a competir, a entrar nas competições, né? Coisa que ainda eu não tinha intenção, pretensão, até mesmo por causa da minha ansiedade, dos meus problemas, né? Eu tenho problema com timidez, e esses problemas acabavam me impedindo de realizar essas atividades que eu tinha vontade de fazer, o que eu gostava de fazer. Você pratica no Cuca do Mudubim, né? Isso, na verdade, eu praticava no Cu da Barra, mas aí como eu me mudei, tô morando no conjunto do José Walter, que fica mais próximo do Cuca do Mudubim, aí agora tô treinando lá. Como é que foi a adaptação para praticar arte marcial? No primeiro momento você sentiu alguma dificuldade? Como é que foi? Quando eu conheci o Jiu-Jitsu, nos meus primeiros dias de treino, foram um pouco complicados, porque como eu não tinha costume de treinar Jiu-Jitsu, fiquei um pouco dolorida, fiquei um pouco cansada, foi um pouco difícil de entrar no ritmo, e também porque quando eu comecei tinha poucas meninas. Comparando com hoje, o número de meninas que estão praticando hoje, na época tinha menos, então eu me sentia um pouco mais desconfortável treinando só com meninos. E não que os meninos fossem que eles me deixassem desconfortáveis, ou que eles fizessem comentários, ou que eles tivessem sido em algum momento machistas ou preconceituosos. Em nenhum momento, nenhum dos meninos que treinam comigo teve alguma atitude assim. Mas é porque a gente sente falta de estar treinando com outras meninas, né? Até mesmo pela questão do porte físico, né? Tá mais próximo de você treina melhor. Ô Tiago, hoje são quantas meninas aí? Você tem informações lá do Cuca da Barra, no Mudubim você não sabe dizer, né? Quantas meninas estão no jiu-jitsu lá? Na verdade, a contabilização que a gente faz em rede, né? A gente tem os 3 equipamentos hoje funcionando, Janguruçu, Barra e Mudubim. E juntando os 3 equipamentos, nós temos ao todo 162 meninas praticando atividade física. O jiu-jitsu em si, a gente conta com 20 meninas ativamente, né, participando de competições. Nós atualmente somos, na categoria pluma com a Camila, nós somos campeão brasileiro. E aí a gente faz esse trabalho mais ainda difundido através da Ingrid, também tem outras meninas, além da Camila, tem a Renata, tem outras meninas que conseguem fazer com que a gente faça essa difusão mais ainda da modalidade. E elas têm trazido muito retorno com relação à mídia, né? Com relação à atividade em si que elas praticam.
Olha, tanto para mulheres como para crianças e homens, o jiu-jitsu só proporciona benefícios. O esporte já foi capaz de tirar pessoas da depressão e melhorar consideravelmente as pessoas, os atletas que sofrem com ansiedade. O Ingrid, você disse no bloco anterior que tinha problemas com ansiedade. O jiu-jitsu tem realmente te ajudado? A prática do esporte tem te ajudado a melhorar esse quadro? Sim, tem sim. E eu consegui ver melhora, resultado, bem no começo mesmo, quando eu voltei para os treinos, bem nos primeiros meses, 2 meses. Aliás, com 1 mês eu já comecei a sentir uma diferença, né? Nos meses seguintes, 2 meses, 3 meses depois, eu já vi que eu estava já um pouco mais calma, né? Porque a minha ansiedade, houve um momento que eu estava com uma ansiedade tão alta, tão grande, que eu estava praticamente indo todo dia para o hospital para me medicar, porque os medicamentos que eu estava tomando na época não estavam dando conta. Mas só treinar jiu-jitsu não adianta. A gente tem que ter consciência de que tem que estar tendo acompanhamento psicológico, né? Psiquiátrico, tá tomando os medicamentos direitinho. E ser disciplinado em relação aos treinos. Você tá treinando todo dia, mesmo se você estiver desanimado, porque tem dias que o desânimo é muito grande, você tá sem vontade de fazer nada, mas você tem que ir. E quando eu me deparo quando eu chego nesses dias que eu estou desanimada, sem ânimo para poder treinar, eu vou, e aí eu percebo no final do dia que eu teria me arrependido se eu não tivesse ido. Quando você sai do treino, já se sente assim mais relaxada, Isso, mais motivada? isso. Porque quando a gente treina, durante a atividade física, a gente libera um hormônio que nos deixa mais animados, né? E é durante a prática da atividade física que que eu me desligo do mundo e tô ali focada só no meu treino. Ô, Tiago, você percebe que muitas das meninas, não só as mulheres, mas também os homens, quando procuram a arte marcial, no caso o jiu-jitsu, ou então outra modalidade esportiva que é oferecida na Rede Kuga, tem muitos dessas pessoas que vão ali com o objetivo realmente de uma prática esportiva. Muitos deles não têm nem o objetivo de vir a competir, a se transformar num atleta de alto rendimento, mas de praticar o esporte como realmente uma forma saudável de vida, né? Sim, a gente percebe muito na questão da válvula de escape, né, Rogério? Então, tipo assim, o nosso público hoje, ele tem aquele dia, quem realmente está trabalhando, tem aquele dia estressante, que passa o dia trabalhando, e aí quando chega determinado horário com relação à atividade, à prática desportiva, a coisa consegue se desenvolver com mais facilidade, porque aquele momento dele ali é como a Índia acabou de falar, aquele momento ali é um momento de colocar para fora realmente todo aquele estresse do dia a dia que a gente passa a ter, alguma coisa do tipo. E aí ele procura o esporte em si como uma válvula mesmo, de poder relaxar, de poder ter o seu momento ali, de poder fazer o que gosta, de poder fazer o que ama, mesmo não tendo uma pretensão de ser um atleta profissional, mesmo não tendo uma pretensão de buscar voos maiores, né? E isso a gente agrega. Lá na Rede Cuca a gente não tem essa diferenciação do que se o atleta pretende fazer uma carreira profissional ou não. A gente atende o público da mesma forma, de uma forma muito abrangente. Agora, há casos de pessoas, né, que começam a praticar o esporte, começam a ter o contato ali naquela escolinha, tem o orientador, tem o professor, que acaba percebendo naquela criança ou naquela mulher, naquele homem, de que existe um talento ali que, se burilado, com certeza pode trazer resultados futuros competindo profissionalmente, né? Sem dúvida, é a famosa pedra a ser lapidada, né? Então pega aquela pedra bruta de início, quando se observa a questão da criança ou do atleta que tem um lance a mais, né? E você observar que realmente como direcionar aquilo, e aí ele consegue meio que focar naquilo e começar a investir, começar a procurar meios que a gente consiga fazer com que aquela criança ou
aquela moça, aquele rapaz consiga alçar voos maiores. Foi o caso da Ingrid, aí a Ingrid começou a praticar aí com o objetivo de melhorar o quadro de ansiedade dela, mas começou aí a apresentar resultados, já está conseguindo aí Com certeza. boas vitórias aí em competições já disputadas, né? Com certeza. Como ela falou, a questão, o objetivo dela é voltar para as competições. Ela estava, antes da pandemia, já estava num ritmo de treinamento, já focada mais nas competições. E aí, esse retorno da Rede Cuca também agora, durante esse período, aí a gente percebe que os alunos eles estão com a sede a mais de poder manter aquela forma, manter aquele ritmo de antes da pandemia, né? Ingrid, como é que foi para você, assim, na medida que você começou a treinar e surgiu a oportunidade de você começar a competir, né? Participar de torneios, não só na Rede Cuca, mas também fora, e os resultados começaram a aparecer? No começo foi um pouco difícil, ainda é um pouco difícil, ainda é um desafio para mim tá competindo. Mas no meu primeiro campeonato foi muito tenso, foi muito complicado, mas é como o meu professor sempre me fala. Toda vez que você competir, as próximas competições vão ser menos complicadas, você vai estar com uma carga menos pesada nas costas, e você vai acabar percebendo que você vai estar competindo, você vai começar a perceber que você vai estar competindo agora, não mais com a pressão, mas porque você gosta de estar naquele ambiente, porque você gosta de estar ali lutando. E antes da pandemia eu já estava entrando num ritmo, já estava adquirindo essa consciência. Eu venho para cá para competir, mas venho para me divertir também. É um dia que eu reservo para ficar com pessoas que gostam de fazer as mesmas coisas que eu, que têm os mesmos gostos que eu. E quando eu comecei a competir e comecei a ver que eu estava ficando menos nervosa que nas competições anteriores, isso para mim, independente de medalhas, já era vitórias. E quando eu comecei a medalhar também, aí foi um pouco mais prazeroso também, você se sente um pouco mais realizado. Ainda tenho pretensão de realizar mais coisas dentro do jiu-jitsu, não só em questão de campeonato, ganhar, medalhar, mas também de me evoluir futuramente, ser professora, né, e conseguir ajudar outras meninas que possam passar pelo mesmo problema que eu. Isso está ajudando para você a criar um gosto, né, pela coisa e, tipo assim, vai te ajudar a definir aí uma trajetória, né, no esporte, né? Isso, exatamente. E a gente continua falando aqui de esporte, aqui no Notícias de Fortaleza. A Rede Cuca é uma política pública voltada especialmente para a juventude de Fortaleza. As atividades ofertadas nos equipamentos da Rede Cuca são projetos sociais e as atividades na rede são direcionadas para os jovens de 14 a 29 anos. O jiu-jitsu é apenas uma das modalidades esportivas que são oferecidas na Rede Cuca. No caso do jiu-jitsu, os Cucas do Mudubim e da Barra do Ceará oferecem essa modalidade. A gente continua conversando aqui com o Thiago Rodrigues, que é coordenador de esporte da Rede Cuca da Barra, e quem está por aqui também agora é a Renara Nunes, que é atleta também do jiu-jitsu. Conversar pela Renara aqui, saber dela. Renara, como é que você foi parar no jiu-jitsu? Como foi que surgiu essa oportunidade de você praticar o jiu-jitsu na Rede Cuca? Quando eu era criança, eu conheci o jiu-jitsu através de uma prima minha. Passei a frequentar os treinos dela. E aí tive a oportunidade de fazer a matrícula, passar algum tempo. Infelizmente, não tive mais condições financeiras. Quando foi em 2013, eu descobri que a Rede Cuca da Barra tinha jiu-jitsu. Você mora lá pertinho? Na época eu morava, hoje em dia eu não moro mais. Eu descobri que lá tinha o jiu-jitsu, era gratuito, a gente tinha a oportunidade também de ganhar kimono, que é as nossas vestes, né, que a gente veste para fazer o esporte, que também não é barato, para algumas pessoas de periferia não tem condições, então eu vi uma oportunidade muito boa. Então, eu me matriculei em 2013 no jiu-jitsu, conheci lá. E eu não pude continuar, infelizmente, quando foi
em 2016 eu voltei para o jiu-jitsu, porque eu me mudei perto do Mudubim, e aí eu descobri que lá, nesse meio termo, ainda não existia o Cuca do Mudubim. E aí, entre 2013 e 2016, então eu fiquei parada porque eu não tinha como ficar pagando passagem para ir todo dia me locomover Pra Barra, né? para Barra do Ceará, exatamente. E aí, em 2016, eu tive a oportunidade de fazer a modalidade do jiu-jitsu no Mudubim pela parte da manhã. Você tá lá hoje. Isso. E aí, como é que foi esse contato com a modalidade? Você já conhecia? Hoje, o fato de ser mulher, praticar uma arte marcial, você se adaptou bem? Como é que foi no início? No início foi bem difícil, como a Ingrid falou anteriormente. Tinham poucas meninas, era mais um esporte de meninos, então eu sentia a necessidade de ter uma pessoa mais, como se diz, mais fraquinha. Não é nem fraquinha, como se diz, é uma pessoa mais do nosso corpo pra gente poder fazer algumas posições. Aulas, né? Isso, as aulas, as posições que necessita fazer, fica mais fácil. E aí a gente fica muito dolorido também. Eu achei um pouco difícil a adaptação. Mas você se adaptou bem hoje? Mas hoje em dia já estou já estou bem. Tá tirando de boa? Sim. Tiago, vamos reforçar aí para as pessoas que estão nos acompanhando aqui na TV Terra do Sol, os jovens que queiram praticar aí uma arte marcial através do projeto da Rede Cuca, como é que deve fazer? As aulas já foram retomadas 100% ou ainda está voltando gradativamente as aulas presenciais? Rogério, a gente está atendendo de acordo com o decreto, né? A gente vai fazendo a questão das aulas de acordo com o decreto. A gente está atendendo por volta de 30% a 50% atualmente das turmas do público. Isso tomando todos os cuidados com relação a testagem de temperatura, com relação ao totem de álcool em gel, todo o cuidado de higienização. E nós retomamos na semana passada, na terça-feira da semana passada já retomamos as atividades. A gente teve uma semana muito tranquila com relação às atividades, até porque também o público quer sentir como é que está a questão da volta, se realmente está seguindo todos os protocolos. A gente teve uma procura assim, de visitação, na verdade, para ver como é que estavam as atividades. E a partir dessa semana eu acredito que o movimento vai crescer um pouco mais. Então, nós, nos 3 equipamentos, né, Barra, Janguruçu e Mudubim, e nós temos as atividades. Brevemente a gente vai ter o Cuca do Zé Walter e também o Cuca do PC, também para fazer aumentar mais ainda a rede, mais ainda a oferta de atividades. E quem quiser pode nos procurar. A gente tem um site, portaldajuventude.ce.gov.fortaleza.ce.gov.br. Tem lá todas as informações. Tem o nosso Instagram, @juventudefortaleza também, que também tem todas as atividades que possa vir de interesse ao grande público, né? E toda primeira terça-feira do mês é que a gente realmente faz as matrículas. A gente não está fazendo inicialmente as matrículas presenciais, somente as matrículas online, né? No sistema da gente de matrícula. E quando retornarmos à questão das matrículas presenciais, basta levar um documento de identificação, RG, CPF e a questão do comprovante de residência. E aí a gente consegue, tendo oferta, tendo vaga, a gente consegue fazer a matrícula de todo mundo que procura. Em relação ao esporte, além do jiu-jitsu, quais são outras modalidades aí que são ofertadas? Nós atendemos 28 modalidades. Né? Nós atendemos artes marciais, nós atendemos as modalidades coletivas, nós temos oferta do tênis de mesa, nós temos oferta do badminton, nós temos oferta hoje. A Rede Cuca conta com foi a primeira, na verdade, o primeiro espaço a fazer um equipamento de cross-training público no Brasil, né? E hoje a gente conta com esse espaço de cross-training nos 3 equipamentos. Inclusive hoje está tendo as matrículas do Cuca do Janguruçu, que é o mais novo equipamento de cross-training que a gente possui. E além de outras modalidades, temos triatlo, natação,
tênis de mesa, como eu falei, badminton, judô, muay thai, MMA, futsal, basquete, vôlei, taekwondo, triatlon e Para quem quiser praticar esporte, não falta opção, né? para todos os gostos e todos os horários, de manhã até a noite. Inicialmente a gente não está atendendo até o nosso horário normal, né? Também a gente está com horário reduzido, de terça a sexta, de 8 da manhã às 8 da noite, de 7 da manhã às 8 da noite, e aos sábados de 8 da manhã às 18 horas. E o mais importante, de forma gratuita, né? Totalmente gratuita, totalmente, como diz no popular, no 0800, né? Totalmente de forma com que a gente possa realmente atender a grande comunidade, a grande Fortaleza em geral. Maravilha, então. Quero parabenizar, Thiago, o seu trabalho lá, é importante demais a questão da difusão do esporte de maneira geral. A você, Renara, a Ingrid, que vieram marcar presença aqui no Notícias de Fortaleza. Realmente o esporte abre grandes oportunidades na vida, seja para a prática do esporte de alto rendimento, como também como uma prática saudável, né, de vida. Sem dúvida alguma, o depoimento aqui da Ingrid, de que tem ajudado a melhorar o quadro de ansiedade dela, exatamente a prática esportiva. Então, esporte é bom para todo mundo, né, Thiago? Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha, obrigado pela presença de vocês. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho estarei de volta aqui no Notícias de Fortaleza com mais informações para vocês aqui na TV Terra do Sol. Um instante só.